Já sabemos que verduras, legumes são ótimas fontes de fibras, vitaminas, minerais, além de serem alimentos refrescantes que combinam com a alta temperatura da estação, principalmente aqui no Nordeste. Tem dúvidas sobre como deve ser a sua alimentação? Envie sua pergunta então para o Zap do BG, o 996520105. Na mensagem, diga seu nome, seu sobrenome, a cidade, onde você mora, para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. E olha, estou recebendo aqui no estúdio a nutricionista Ellen Maria, já está aqui para participar desse momento com a gente. Você vai enviar a sua pergunta e a doutora Ellen vai responder aqui ao vivo para a gente. Na mensagem, como eu disse, diga seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora. Bom dia, doutora Ellen. Bem-vinda ao Balanço Geral amanhã tão cedinho, em pleno Natal com a gente. Bom dia a todos. Obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente. Sinta-se acolhida. Agora vamos então à primeira pergunta aqui no telão do Fala Doutor. A participação popular, momento de interatividade. Ana Lúcia ligadinha com a gente em Itabaiana. Alô, povo itabaianense, povo trabalhador guerreiro que acorda cedo. A Ana Lúcia pergunta assim, é verdade que legumes crus são mais nutritivos, doutora? Legumes, em geral, são muito nutritivos, né? Independente da cocção dele, tanto cru como cozido. É interessante a gente saber como que a gente vai preparar esse legume, essa salada. Se é uma salada cozida, é interessante ser ela ao vapor para não perder tantos nutrientes quando a gente coloca na água e acaba se dispersando bastante. Mas temos as opções que, de fato, auxiliam bastante. E principalmente nesse verão, o tomate, o alface, tem uma quantidade muito significativa de água, em média de 96%. Mas, de fato, precisa ter um pouquinho de cuidado nessa questão do preparo. Quais são os principais cuidados, então, no preparo, por exemplo, do alface? Do alface. É sempre interessante, quando você comprar o alface, você precisa deixar ele um tempinho de molho na água, um pouquinho de bicarbonato de sódio, para poder limpar bastante, para poder tirar qualquer resquício de alguns animaizinhos que vem nele. Então, assim, enxugar bastante e conservar bem. Eu sempre indico muito colocar numa vasilha e para cada camada de alface você colocar um papelzinho de toalha. Então ele ajuda a conservar bastante o alface e a durar mais tempo e ficar bem mais crocante, bem mais saboroso na hora de preparar a salada. Olha aí, caprichando nas orientações da doutora Ellen, do The Cause Day Hospital, esse parceiro nosso aqui do Balanço Geral Amanhã. Vamos a mais perguntas então no quadro Fala Doutor. Helena Cardoso, ligadinha com a gente no sul de Sergipe, em Boquim. Qual a quantidade ideal de líquido que devemos ingerir diariamente, doutora? Líquido é extremamente necessário nesse verão, caprichar tanto na água como nos sucos, nas frutas. Líquido é muito individual de cada um. Então a gente faz sempre um cálculozinho bem simples que você em casa pode fazer. Você vai pegar seu peso e vai multiplicar por 35 ml. Então esse valor total vai dar a quantidade que você precisa no dia a dia. Pega o peso e divide por 35 ml. Exatamente, vai dar o total de líquido que você precisa durante o dia todo. Tem mais perguntas aqui no telão do BG, quadro Fala Doutor. E você que está acordando agora, despertando, tem dúvidas de como deve ser a sua alimentação, envie sua pergunta em tempo real para o Zap do BG. Diga seu nome, seu sobrenome, para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. João Batista, ligadinho em Estância. Quais são as frutas mais refrescantes para serem consumidas durante o verão, doutora? Temos várias. Nosso leque é enorme e é ótimo. É bom saber, estamos na estação do verão, não é isso? Então, a gente precisa saber quais as nossas frutas estão mais disponíveis em dezembro, né? A gente tem a melancia, a gente tem o melão, a gente tem o maracujá, a gente tem o limão. Então, são frutas acessíveis e que estão dispostas em supermercados, em feiras. Então, no geral, a acerola também é muito bom. A acerola rica em vitamina C, né? Exatamente, a laranja. Então, olha aí, Boquim, inclusive, tem muita laranja, né? Vamos então à próxima pergunta aqui no Fala Doutor. Tirando as suas dúvidas sobre alimentação no verão, a Carla Nascimento, ligadinha Lagarto. Qual a melhor maneira de fazer detox? Detox ele acaba sendo muito individual, certo? Depende do seu objetivo, se é perca de peso, se não é. Então, assim, depende muito do que você quer, do seu objetivo. Então, é interessante que
tem um acompanhamento nutricional, certo? Alimentos antioxidantes é interessante, sempre no começo da manhã, que é um horário importante que a gente está acordando. Então estamos no horário da manhã, nesse momento aí. Como é que tem que ser o café da manhã e quais são esses alimentos antioxidantes? A gente precisa acordar e entender que nosso corpo ficou em repouso durante muito tempo, não é isso? Então, quando a gente acorda, a gente precisa ativar algumas proteínas no nosso organismo. É sempre muito interessante de manhã, 15 minutinhos antes de você tomar café da manhã, você poder ativar essas proteínas e ativar essa ação antioxidante. Então, a gente tem as opções dos chás, dos shots, na verdade. Chás, pode ser qualquer tipo de chá. Tem a opção do chá verde, tem a opção do... Esqueci agora. Tem problema não, ao vivo é assim mesmo, daqui a pouco volta à mente. Do chá chá verde. Tem a opção do chá verde. Os shots, você pode fazer vários. Um copinho, aquele copinho bem pequenininho de 50 ml, consegue botar limão, um limão espremido e uma colher de café. Pode ser de cúrcuma, pode ser de camomila não, pode ser de canela. São ações antioxidantes de início, para depois você preparar. É bom, então, né? Antioxidante, então, né? Exatamente. Por exemplo, aqui, após o café da manhã, após o balanço geral, a gente toma café com canela. Eu, Cláudio Rocha. Uma ótima opção para tirar o açúcar. Para tirar o açúcar. Antioxidante também, né? Olha, tem uma telespectadora, a gente está falando em detox, né? O Ticiano, um telespectador, Ticiano Medeiros, ele mora no Eduardo Gomes, está ligadinho com a gente. Bom dia a todos no Eduardo Gomes. Como faço para aproveitar as guloseimas da ceia de Natal e depois desintoxicar à base de frutas e legumes? Desde já, obrigado e Feliz Natal, ele diz. Gente, eu sempre digo que não pode comer na ceia de Natal, árvore não pode, decoração não pode, mas fique livre para você aproveitar a sua ceia. Sem compensações, o nosso corpo ele já faz isso. Então, fez uma ceia, está em reunião com os familiares, no outro dia quer voltar à rotina, não precisa restringir os alimentos, não precisa deixar de comer qualquer outra coisa, não. Volta para a sua rotina normal, seu café da manhã regrado, seu almoço, seu jantar, que tudo é compensado. Tudo é compensado. Então pode caprichar na ceia, tá liberado e depois vai seguindo a vida normal, depois né? Vida normal, pós-Natal regulariza exatamente. tudo. Os exercícios que são extremamente importantes. Atividade física, com exatamente. certeza. Quadro Fala Doutor, tem mais perguntas aqui no telão do BG. Maria Aparecida, ligadinho com a gente em Diaroba. Gengibre, laranja, limão e hortelã podem ser usados como aromatizador de água, doutora? Pode, com certeza. Tem pessoas que têm muita dificuldade de beber a água em si. Então, você pode aromatizar a sua água com tantos esses alimentos como citados, como maçã, laranja. Então, é uma ótima tática para você se aproximar um pouco da ingestão de hídrico, da ingestão hídrica, da hidratação e facilitar a sua ingestão e aumentar ainda mais essa ingestão durante o dia todo. Tem mais perguntas aqui. Fala, doutor, hoje a gente está falando sobre alimentação adequada no verão e também pós-ceia de Natal, né? Gilson Batista, ligadinho com a gente em São Cristóvão. Consumir água morna com limão ao acordar é de fato indicado? Faz bem à saúde realmente? Veja, existem alguns mitos na nutrição, vários mitos, certo? Água morna não vai influenciar em muita coisa não, o limão de fato vai. A água não precisa estar morna, certo? Citei a opção dos shots de manhã, que é uma ótima estratégia para auxiliar também nessa absorção desses nutrientes logo cedo. Então, a água não precisa estar morna. O indicado não seria uma água natural, na verdade, né? Nem gelada, nem quente, para você não acordar o seu estômago. Opa, peraí. Então, assim... Bruscamente, né? Então, a água é natural, né? Exatamente, com limãozinho é suficiente. Que maravilha. Tem mais perguntas, então? Quadro Fala, Doutor. Tem mais perguntas aqui na tela. Lucas Mateus, ligadinho em Aracaju. Quais cuidados devem ser tomados com a higiene e a conservação dos alimentos? Falamos agora há pouco do alface, mas você pode explicar outros alimentos na prática? Isso. A gente sabe que quando a gente vai para um supermercado... para uma feira, a gente precisa, quando chega em casa, a gente precisa higienizar todos eles, porque passa por vários processos, várias mãos, digamos assim, até chegar naquela prateleira. Então, é extremamente necessária essa higienização. A gente tem a opção, como eu citei mais cedo, da água com bicarbonato,
sempre lavar bem as frutas. É interessante sempre guardar, se possível, numa vasilhinha ou trocar o saco que ela veio para poder conservar melhor, certo? Cuidados básicos, Cuidados básicos. Olha, tem uma telespectadora aqui, a telespectadora Paula dos Santos, ligada em Laranjeiras. Bom dia a todos que estão aí em Laranjeiras. Ela fala assim: bom dia, Tamires, eu sou diabética. Eu posso consumir qualquer frutas ou não? Quais são as frutas mais indicadas? Beijos. Ela fala: obrigado pela audiência. Então, a diabetes precisa ter um acompanhamento de perto, né? Porque assim, existem os pré-diabéticos e os diabéticos de fato. Então, a gente precisa saber como é que está essa sua glicemia de jejum, pós-prandial. Então, a gente também precisa organizar a questão da carga glicêmica do alimento. Um alimento pode ser hiperglicêmico, porém, o que você vai consumir é a carga dele. Então, você precisa saber a quantidade exata desse alimento. No geral, a depender de cada caso, pode todas as frutas. O que vai diferenciar é a quantidade dele na sua refeição. Então, essa dosagem da quantidade é importante, né? Exatamente. Quantidade é essencial. Tanto para pacientes diabéticos como pacientes hipertensos. E também no geral, depende muito do seu objetivo, perda de peso, ganho de massa. É não exagerar, né? Exatamente, saber dosar bem. Encontrar a dose certa. Olha, o Silvio, tem aqui um internauta que está falando com a gente aqui em tempo real. Silvio, ele está na Bahia. Ele fala assim: bom dia, estou acompanhando o Balanço Geral. E ele pergunta assim: meu filho não gosta de salada. Como fazer para ele passar a comer as verduras e legumes? É interessante, criança a gente precisa sempre ter um jeitinho, né? Difícil, Precisa sempre ir para o lúdico, é interessante para esse lado lúdico, é sempre interessante optar pelos legumes mais doces, digamos assim. A gente tem a cenoura, a gente tem a beterraba, né? A gente tem o tomate, que é muito interessante. Sempre quando for ofertar esses alimentos para a criança, tá bem lúdico no prato. Uma carinha aqui, uma arvorezinha ali, eu acho que isso estimula muito mais também a eles ingerirem esses alimentos. Olha, a Jussara dos Santos está ligadinha com a gente no Fernando Collor. Bom dia, Jussara. E ela fala assim: bom dia, limão faz mal para quem tem gastrite, doutora? Olha, é outro ponto importante sobre acompanhamento. Gastrite a gente sabe que tem várias contraindicações de alguns alimentos. Precisamos saber só o grau da sua gastrite, certo? Então, precisa saber dosagem, quais alimentos você esse estômago se irrita mais, para a gente poder ajustar a quantidade, se vai ser meio limão, se vai ser um limão inteiro ou não. Entendi. Então pronto. Então tá tudo explicado. Lembrando que hoje é Natal, como a doutora Ellen Maria falou, já liberou hoje. Você pode caprichar, pode comer à vontade. E aí lá pro dia 26 volta a programação normal. Então aí já pode ingerir bastante frutas, legumes, líquidos, o almoço na medida, muitos líquidos. Exatamente, seu exercício físico. Então tá liberado. A doutora Ellen deixou, então tá tudo certo. A gente quer agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã, agradecer a todos do DECOS Day Hospital pela presença aqui com a gente, desejar um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigada, um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita saúde para esse ano novo que está entrando e obrigada pelo convite. Obrigada a você.